Minha gente, pergunto a cada um de vocês: tem alguma questão mal resolvida na sua vida ainda? Tem alguma questão pendente que, com o passar do tempo, você ainda não resolveu? Que situação é essa na sua vida que está em aberto? Situações assim, questões assim, geralmente se apresentam internamente em nós como uma ferida aberta. Quando temos questões a resolver na vida, situações pendentes, ficamos com feridas abertas que precisam ser cicatrizadas. Caso contrário, a nossa vida ficará travada. Sim, pessoas com situações mal resolvidas, em aberto, questões pendentes, a vida fica como que paralisada. Você não sente progresso. Parece que as coisas não dão certo para você. As coisas não andam. E você ainda não se tocou que ao longo dessa tua história, você foi deixando questões mal resolvidas. E enquanto isso não for resolvido, é muito provavelmente que a sua vida não vai decolar, porque ela está travada. São ciclos que ainda não fecharam e que precisam serem fechados para que um novo ciclo na sua vida se abra. Exatamente isso podemos perceber na situação de Pedro, muito bem conduzida no evangelho de hoje. Por que digo isso? Porque ouso dizer que a vida de Pedro estava travada. Pedro tinha uma situação mal resolvida. Pedro tinha uma questão pendente. Vamos identificar isso como? Vamos voltar um pouco no tempo para perceber que tudo começou naquela primeira pesca milagrosa, quando Pedro recebeu o chamado e atendeu o chamado. Sim, ali começou a caminhada de Pedro com Jesus. E assim, com o passar do tempo, Pedro foi andando com Jesus, foi ali se aproximando de Jesus, foi se tornando amigo de Jesus. Pedro foi testemunha de muitos milagres que Jesus realizou. Pedro chegou até a fazer uma promessa: Senhor, eu sou capaz de morrer por ti. Mas quando chegou a hora dele cumprir essa palavra, dele cumprir essa promessa, ele vacilou. Ele percebeu o seu limite. Naquela noite que Jesus foi condenado à morte, naquela noite, o que Pedro conseguiu oferecer? A sua infidelidade a Jesus. Sim. Naquele momento que Jesus só esperava de Pedro fidelidade, o que Pedro ofereceu com todos os seus limites naquela noite? A infidelidade, a traição. Naquela noite, quando o galo cantou, Pedro havia negado Jesus pela terceira vez. E o galo, quando cantou, Jesus olhou para Pedro e Pedro percebeu a burrada que fez na vida, chorou amargamente, diz o texto. E aquela experiência de fraqueza de Pedro, de seu limite, da sua precariedade, deixou nele uma marca profunda. Não chegou a ponto de fazer como Judas, tirar a própria vida. Mas Pedro ficou apagado, minha gente. Pedro ficou sem expectativa. E isso nós podemos perceber claramente no sepulcro vazio, quando Maria Madalena, desesperada, e depois chega Pedro e João. Como é que Pedro reage quando vê o sepulcro vazio? Em silêncio, paralisado. Porque assim a gente fica quando temos questões pendentes na vida. A nossa vida não decola, a nossa vida fica travada, ficamos como que apagados na vida.
Mas Jesus não queria isso para Pedro. Não queria. Pedro chegou a esse ponto. Jesus sonhou tanto com Pedro, tinha tantos sonhos com Pedro, e na hora de Pedro dar um passo além, Pedro fraquejou, vacilou e traiu Jesus. E agora está assim, apagado, vivendo por viver. Vivendo por viver. Mas Deus nunca desiste de nós. E a prova disso é o texto de hoje. O texto de hoje, minha gente, escute bem, é Jesus salvando Pedro. É Jesus resgatando Pedro. É Jesus curando Pedro. É Pedro tendo uma oportunidade de resolver uma questão pendente. É Pedro tendo a oportunidade de resolver uma situação que estava em aberto. É Pedro tendo uma oportunidade de fechar um ciclo. E como Jesus faz isso? Como Jesus ajuda Pedro a se livrar de um trauma? Porque Pedro ficou traumatizado. Com certeza ficou. O texto de hoje do Evangelho é Jesus querendo nos ensinar como é que a gente ajuda uma pessoa a superar um trauma. Como é que a gente ajuda uma pessoa a dar a volta por cima. Como é que a gente ajuda uma pessoa a resolver uma questão pendente. A resolver uma questão que está em aberto. É Jesus que ajuda Pedro a se curar. Mas também é um texto que pode ajudar a gente a fazer isso com os outros. E não somente a fazer isso com os outros, mas perceber também que Jesus pode estar fazendo a mesma coisa com você e você ainda não percebeu. Por isso, muita atenção aos 3 passos que eu vou explicar agora, a partir dessa leitura, de como Jesus age para ajudar Pedro a resolver uma questão pendente na vida. E talvez você se identifique, talvez você perceba que o que está acontecendo com você agora, na tua vida, no momento presente, é a mesma coisa que ele fez com Pedro. Porque Deus não quer desistir de você. Deus não desiste de cada um de nós. Como Jesus faz isso com Pedro? Primeira atitude, para salvar Pedro, para curá-lo, para que Pedro resolva essa questão pendente. Percebo que o texto resgata momentos fortes que Pedro teve com Jesus. Primeiro momento forte, Pedro vai pescar e nada pesca naquela noite. E o que Jesus faz? Outra pesca milagrosa. Olha aí, de novo uma pesca milagrosa. É para que Pedro perceba que novamente Jesus está ajudando ele. Segundo fato desse texto, Pedro escuta que é Jesus. O que Pedro faz? Se lança ao mar. Lembra aquela passagem que Pedro, ouvindo Jesus, Pedro anda sobre as águas. Pedro andou, afundou, pediu ajuda e o que Jesus fez? Segurou ele pela mão. Agora Pedro se lança ao mar. Terceiro fato, Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Tem peixe? Tragam para cá. Isso lembra que passagem bíblica? A multiplicação dos pães e dos peixes. Olha só, minha gente, é Jesus recuperando memórias saudáveis de Pedro com ele. Por que isso é importante dizer? Porque geralmente, quando alguém pisa na bola, geralmente não é isso que a gente faz no primeiro momento. A gente até diz que perdoou a pessoa, mas não perdoou nada. Perdoou nada. Aqui, Jesus não passa na cara o que Pedro fez de errado, perceberam? Jesus aqui resgata os melhores momentos que Pedro teve com ele. Infelizmente não é isso que a gente faz. Quando a gente se depara com uma pessoa que está tentando mudar, a gente costuma o quê? No momento de raiva que a gente sente, passa na cara dela tudo que ela fez de errado. É ou não é? Sai isso aí. Jesus nos ensina hoje, se você quer ajudar uma pessoa a mudar,
Se você quer ajudar uma pessoa a fechar um ciclo, pare de jogar na cara dela o que ela fez de errado, se ela está dando sinal de mudança. Outro ponto que é muito importante a gente perceber aqui, nessa pedagogia de Jesus, que ele, nesse segundo ato, o que ele faz? Ele chama Pedro para conversar. Agora sim. Vamos conversar, Pedro. E aqui, minha gente, vai acontecer o momento da cura. Jesus preparou o coração de Pedro, resgatando os melhores momentos. Mas agora é hora de tocar na ferida. Mas como Jesus toca na ferida? Aqui tem um detalhe muito sutil. Jesus vai tocar na ferida, Jesus vai tirar Pedro daquele trauma, levando Pedro a passar pela mesma situação, mas de um modo diferente. Quantas vezes Pedro negou Jesus, minha gente? E quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o ama? Na primeira vez, Pedro, tu me amas? Como é que Pedro respondeu? Senhor, tu sabes que eu te amo. Todo empolgado, do jeitão de Pedro. Se empolgava fácil. Depois Jesus pergunta pela segunda vez. Pedro, tu me amas? O que ele responde? O que Pedro responde? Tu sabes que eu te amo. Até aí tudo bem. Mas quando Jesus perguntou pela terceira vez, aí tocou na ferida. Tocou na ferida. Mas aqui, minha gente, mais uma vez Jesus está nos ensinando. Como Jesus toca na ferida? Com gentileza. Jesus não perguntou para Pedro, Pedro, por que me traístes? Foi isso que Jesus fez? Perguntou assim para Pedro? Não. Pedro, tu me amas? Uma vez, duas vezes, e na terceira vez, Pedro sentiu, ficou triste. Caramba, eu estou na mesma situação de novo, e agora? E agora? É a terceira vez agora. Ele lembrou que por 3 vezes negou Jesus. E agora está sendo convidado a dizer que ama Jesus por 3 vezes. Olha o caminho da cura. Não é cutucando a ferida com palavras malditas que você vai ajudar a pessoa. Não foi assim que Jesus fez. Pedro, por que você me traiu? Não foi assim. Pedro, tu me amas? Só que tem um detalhe na terceira resposta de Pedro. Nas 2 primeiras, foi só com a cabeça que ele respondeu. Na terceira, por que mexeu com ele? Porque Jesus estava querendo que Pedro dissesse, porque verdadeiramente ele ama Jesus. Por que, Pedro, verdadeiramente tu me amas? E o que Pedro responde? Senhor, tu sabes tudo. Não, primeiro tem uma frase. Tu sabes tudo. Tu sabes, Senhor, que eu te seguia para onde tu ias. Tu sabes, Senhor, que eu me empolgava por ti. Tu sabes, Senhor, que ora eu fazia tudo errado. Tu sabes, Senhor, que no momento que o Senhor mais precisou de mim, eu me escondi de ti. Senhor, tu sabes todos os meus podres. Tu sabes todas as minhas misérias. E mesmo assim, Jesus, tu pergunta se eu te amo. Aquilo deu uma reviravolta na cabeça de Pedro. Imagina só, minha gente. Pedro percebeu que apesar de tudo que Jesus sabia dele, Jesus ainda perguntava se ele o amava. Naquele momento, Pedro se sentiu profundamente amado. E por isso respondeu, Senhor, tu sabes tudo de mim. Tu sabes que eu posso ser bom, mas posso ser o mais miserável dos seres humanos. E mesmo assim, Senhor, sabendo tudo de mim, eu sinto que o Senhor me ama. E eu te amo também. Assim Pedro foi curado, minha gente. E curado, o que Jesus faz com ele? De agora em diante, Pedro, não me traia mais.
Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Simplesmente disse o que para Pedro? Segue-me, vem comigo, porque eu não desisti de ti. Não desisti de ti. Vem comigo, Pedro. E assim eu pergunto a cada um de vocês: em que situação você está na sua vida? Será que você agora não está percebendo que Jesus está te chamando a fechar esse ciclo? A resolver de vez essa questão na tua vida? Padre, eu não consigo. Para de falar que você não consegue. Chegou a hora de você fazer como Pedro. Coragem e se lançar. Se eu não consigo, mas eu quero, olha a diferença. Eu não consigo, troca essa palavra, essa frase, para qual? Senhor, eu quero resolver essa questão pendente. Eu quero resolver essa situação em aberto. Eu quero destravar a minha vida. Eu não quero mais essa vida paralisada. Eu quero romper os meus limites. Eu não aguento mais viver com esse trauma. Me ajuda, Jesus. Eu convido você nessa missa a parar de dizer para si mesmo que você não consegue. E a partir de hoje, você dizer o quê? Eu quero. Fazer como Pedro. Quando Pedro percebeu que era Jesus, o que ele fez? Se lançou ao encontro do Mestre. E aproveito também para convidar você a parar de agir assim com quem está dando sinal de mudança. Pare de travar a mudança de quem está perto de você. Que você possa imitar Jesus, recuperar momentos bons, que você possa ser gentil na hora de tocar a ferida, para resgatar a pessoa, para poder com que essa pessoa se sinta livre para amar de novo você, livre para recomeçar com você, livre para seguir você pelo caminho. Que o Evangelho de hoje tenha ajudado a gente a perceber que Deus nunca desiste de nós. Por isso que Ele quer destravar a nossa vida. Por isso que Ele quer que você resolva essa questão pendente. Por isso que Ele quer, chega de questões em aberto. Chega de vida paralisada. Chegou a hora de fechar um ciclo. Chegou a hora de superar o trauma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.